Quando eu falo que é aguda? Quando eu tenho uma, alteração, uma nodulação, uma linfonodomegalia menor do que 2 semanas. Então, o nosso paciente do caso clínico era 5 dias de evolução. Era uma linfonodomegalia cervical aguda, certo? Subaguda, entre 2 e 6 semanas e crônica, duração de mais de 6 semanas, tá? E tudo isso vai mudar a nossa possível etiologia e eu vou falar para vocês, tá bom? Beleza? Então, sempre realize uma inspeção cuidadosa, procure sinais flogísticos, pode ser que tenha drenagem espontânea, que tenha uma área flutuando, que vai precisar de avaliação. Lembra que quem flutua não é só bactéria, você pode ter uma TB ganglionar que vai flutuar ali, certo? Que pode ser que precise de punção, de drenagem, certo? Avaliar essa consistência do linfonodo, a sua regularidade, a superfície, isso é muito importante. E a gente vai diferenciar em adenomegalias de aumentos rápidos e aumentos mais lentos. Aumentos rápidos, geralmente, sugerem mais processos infecciosos agudos, que pode ser uma bactéria ou pode ser reacional viral. Vocês vão ver que vários vírus, desses vírus mais bestas pediátricos, podem fazer linfonodomegalia reacional, tá tudo bem. É a maioria, graças a Deus, e é benigno, tá? Processos evolutivos mais lentos, a gente vai pensar em doenças de infiltração, neoplasias, formação de granulomas, tá? Que são quadros mais difíceis. Esses mais lentos, nós na emergência dificilmente vamos conseguir fazer o diagnóstico, mas você tem que saber duas coisas: interno ou não, e se eu não internar, para quem eu vou mandar, certo? Então, por mais que você ali não consiga resolver e fazer o diagnóstico imediato, nós do pronto atendimento, nós somos um corredor, né? A emergência nunca é o fim, é um corredor, porque ou você manda para casa, ou você interna na enfermaria, ou você interna na UTI, ou quando você manda para casa, você pode encaminhar para algum especialista. Então, nós da emergência somos um corredor de várias possibilidades e a gente tem que saber manejar isso bem, beleza? Vou falar isso para vocês mais para frente um pouquinho. Aguentem aí. Reacionais, infecciosos e malignos. É uma outra diferenciação que a gente pode fazer. Os reacionais geralmente são de que característica? São pequenos, são móveis, fibrelásticos e podem se coalescer. Podem ser vários que se coalescem ali. Por exemplo, uma faringoamidalite viral, alguma infecção, um resfriado comum, várias infecções virais. O citomegalovírus pode fazer, tóxico que não é vírus, né? Mas pode fazer também adenomegalia, certo? Infecciosos, que, por exemplo, uma bactéria ali, a gente vai ter que pensar. Geralmente eles são isolados, eles são assimétricos, então pode até ter, por exemplo, dos dois lados, mas em geral um lado é maior que o outro, eles são um pouco mais endurecidos, têm sinais flogísticos, pode ter flutuação, tá? E são menos móveis que os reacionais, mas não são aderidos à estrutura. Aí, quando a gente fala de linfonodos malignos, né, que são de suspeita de malignidade, geralmente eles são endurecidos, fixos, são aderidos às estruturas adjacentes ali e são um pouco dolorosos ou não dolorosos. Então, esse é o que a gente acende aí o nosso pisca-alerta para possível doença neoplásica. Fechado? Certo? Agentes etiológicos. Então, vamos lá. O que pode estar causando, tá? Então, a gente tem três principais causas: secundária infecção viral, a linfadenite bacteriana e os neoplásicos, tá? Então, pensando no viral, 25% são por causas virais, geralmente autolimitado, dura mais ou menos até 7 dias, ele é fibroelástico, como a gente conversou, não aderido, tarará, pode ser uni ou bilateral. E aí, os principais vírus, todos os vírus mais besta da pediatria, né? O rinovírus, adenovírus, influenza, parainfluenza, sistema respiratório, Epstein-Barr, CMV, ok? Todos eles aí, assim, tirando a influenza, se for grupo de risco, que você vai ter que usar o Tamiflu, o restante é só observação, orientação para essa mãe e acompanhamento, certo? Quando eu falo de linfadenite bacteriana, que é 5 a 6%, é uma bactéria ali, você vai ter que tratar, vai ter que dar o antibiótico, a gente vai usar. Ela tem um tempo de dias até uma semana, geralmente de evolução. É um edema que ele é progressivo e doloroso. Então, esse paciente, se você não trata, ele vai piorando cada vez mais. Diferente do viral, que a tendência é de melhora, tá? Então, ele é fibroelástico, pode ser um pouco mais firme, geralmente localizado, tá? E os principais agentes são os germes de pele. Staphylococcus aureus e o Streptopiógenes, tá? Você pode ter nos neonatos do grupo B, que é o H-Lacti, tá? E também você pode ter também do grupo A, que é o Piógenes, né? Tá ali, não sei o que que ficou. Esse aqui é do Einstein, tá, gente? Que eu peguei essa tabelinha do Einstein. E raro, 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 anaeróbios, tá? Anaeróbios da onde? Cavidade oral. Então, crianças com más condições dentárias, você pode pensar que tem anaeróbios aí, porque a gente tem um anaeróbio na boca, fechado? Beleza?
Quando a gente fala de neoplásicos, mais ou menos 4 a 5%, aí tem uma evolução geralmente de mais de 7 dias, ele é mais endurecido, aderido, geralmente maior que 2 centímetros, tem sintomas sistêmicos, tá? Eu penso muito nos linfomas de Hodgkin nas crianças maiores de 6 anos e não Hodgkin nos menores de 6. Também não vou falar muito de neoplasias, porque dá para fazer uma aula só sobre isso, tá bom? Ai, sorry, gente. De evoluções subagudas, né? Ou seja, de 2 semanas a 6 e crônicas mais de 6 semanas. Posso pensar na Bartonella, doença arranhadora de gato, que faz uma adenomegalia persistente, com febre baixa, tá? Toxo, outros vírus como CMV, HIV, algumas micobactérias. Você pode ter massas cervicais congênitas também, que não são por linfonodos, tá? E aí são outros diagnósticos, é mais difícil. E o Kawasaki, juro giradinho, mês que vem tem aula de Kawasaki, tá bom? Fechado?